A doutrina espírita me ensinou que nada acontece por acaso. Este é o Segredos de Vidas Passadas, um espaço de análise profunda sobre reencarnação, provas espirituais e as leis eternas reveladas por Allan Kardec. Aqui, não falamos apenas de vidas passadas, falamos da evolução do espírito. Prepare-se para enxergar além do visível. Será que uma promessa quebrada pode atravessar gerações? E se a dor de alguém que morreu esperando justiça ainda estivesse procurando não vingança, mas reparação? Eu preciso te pedir uma coisa antes de continuar. Já deixa seu like e se inscreve no canal, porque o que eu vivi naquela noite não foi apenas um caso estranho numa pousada antiga. Foi uma experiência que me obrigou a encarar uma verdade que Allan Kardec explicaria de forma muito séria. Nada fica sem resposta diante da lei divina. O que a consciência não resolve no tempo certo, a vida pode trazer de volta por outros caminhos. E, naquela noite, eu comecei a entender que certas histórias não voltam para nos assustar. Elas voltam para cobrar entendimento, reparação e transformação. Eu estava dirigindo sozinho, debaixo de uma chuva cada vez mais pesada, quando tudo começou. No início, eram só pingos ritmados no para-brisa, quase suaves, como se o céu estivesse apenas testando a noite. Mas bastaram poucos minutos para a tempestade cair de verdade, grossa, violenta, daquelas que apagam a estrada e fazem a gente sentir que saiu do mundo conhecido. Eu já tinha passado do entroncamento quando um relâmpago iluminou a frente do carro e revelou uma placa antiga, quase engolida pelo mato. Pousada Cedro Velho. Quarto simples. Café da manhã. Silêncio garantido. A palavra silêncio me atravessou de um jeito estranho. Porque, dentro de mim, eu sabia que não estava buscando silêncio nenhum. Eu vinha carregando um incômodo antigo, uma inquietação difícil de nomear, como se alguma coisa me puxasse para um lugar que eu ainda não entendia. Hoje, olhando para trás, eu penso que aquela parada não foi coincidência. E dentro da visão kardecista, coincidências muitas vezes são apenas encontros que a nossa inteligência ainda não aprendeu a interpretar. Estacionei em frente à varanda e desliguei o carro. O som da chuva no teto cessou de repente, e isso deveria ter me trazido alívio. Mas não trouxe. Ao sair, senti o cheiro forte de madeira molhada, terra encharcada e cedro antigo. E junto com esse cheiro veio uma sensação que me gelou por dentro, a de que aquela casa já me conhecia. Não era familiaridade comum. Era como se eu não estivesse chegando ali pela primeira vez, embora minha memória dissesse exatamente o contrário. Não havia outros carros. Só uma bicicleta velha encostada na parede lateral, e a sombra de uma árvore enorme riscando o chão com galhos que pareciam dedos. Subi os degraus devagar. Cada tábua gemeu sob meus pés como se a pousada reagisse à minha presença. Quando empurrei a porta, um sino pequeno tocou e o som ecoou pelo corredor num tom longo demais, quase como um aviso. Atrás do balcão, uma senhora me observava em silêncio. Era uma mulher de idade difícil de calcular, com olhos atentos, avental escuro e uma postura de quem já tinha visto muita coisa sem comentar tudo. Ela me recebeu com educação, mas sem calor. Perguntou se eu ficaria apenas aquela noite. Eu disse que sim. Enquanto ela abria o livro de registros, meu olhar se desviou para um quadro com os números dos quartos. O 12, o 14 e o 21 estavam marcados. Mas um outro número, mal coberto por uma tinta escura, insistia em aparecer por baixo da tentativa de apagamento. O 27. Talvez eu devesse ter ignorado. Talvez ali estivesse minha última chance de sair daquela história sem me envolver. Mas existe uma parte de mim, e acho que toda pessoa curiosa entende isso, que não consegue fingir que não viu o que claramente tentaram esconder. Eu perguntei pelo quarto 27. A reação dela foi imediata. O rosto endureceu. A mão apertou a caneta. E o silêncio da pousada pareceu ficar ainda mais pesado.
Ela respondeu que aquele quarto estava fechado fazia tempo. Disse que havia infiltração, umidade, problemas antigos. Mas eu senti que aquilo era só explicação de superfície. Havia outra coisa ali. Algo mais antigo e mais difícil de pronunciar. Insisti. Lá fora, um trovão sacudiu o telhado. O sino da porta vibrou sozinho. E eu tive a impressão absurda de que a pousada inteira respirou. A mulher me encarou por alguns segundos e então perguntou, com um tom diferente, se eu era jornalista. Eu não neguei. Ela respirou fundo, como quem aceita que certas noites não podem mais ser impedidas, e disse algo que me marcou na hora. Então anote direito. À meia-noite, o espelho daquele quarto acorda primeiro. Depois, ele escreve. Não era uma frase de superstição simples. O modo como ela falou tinha peso de testemunho. Ela então abaixou a mão, puxou uma chave antiga debaixo do balcão e a colocou diante de mim. O metal estava frio demais. Junto da chave, apareceu também um envelope envelhecido, úmido nas bordas, como se tivesse esperado anos por aquela hora exata. Peguei o papel com estranheza. Cheirava a mofo e flores secas. Dentro havia uma fotografia antiga. Era uma noiva. Vestido claro, véu pesado, postura serena demais, olhos fixos numa calma que me perturbou mais do que desespero. Virei a foto. No verso, uma frase escrita à mão me fez perder o ar. Albina Damasceno. Você prometeu. Foi nesse momento que a história deixou de ser curiosidade e virou choque. Damasceno não era um nome qualquer. Era o sobrenome da minha família. Eu senti a espinha gelar. Fiquei olhando para aquelas palavras como se elas pudessem mudar sozinhas. Minha mente correu em busca de explicações rápidas. Coincidência. Brincadeira de mau gosto. Alguma armação. Mas nenhuma explicação se sustentava por muito tempo. Porque, no fundo, eu já começava a entender o que aquela noite queria me mostrar. Eu não tinha parado naquela pousada por acaso. Eu tinha sido levado até ali. E dentro da doutrina espírita, isso acende um alerta muito sério. Quando uma situação nos alcança com força incomum, mexendo com o íntimo, com o passado familiar, com sensações que parecem vir de longe, não significa automaticamente obsessão ou castigo. Muitas vezes significa oportunidade de esclarecimento. A lei do retorno não funciona como vingança divina. Ela funciona como educação da alma. O que foi semeado pede entendimento. O que foi ferido pede reparação. O que foi interrompido pode voltar a nos encontrar. Eu ainda não sabia exatamente o que Albina queria. Não sabia se aquele quarto guardava uma presença perturbada, uma dor cristalizada ou um pedido de socorro. Mas uma coisa já estava clara para mim: eu não estava diante de um espírito voltando para assustar hóspedes. Eu estava diante de uma história inacabada. E histórias inacabadas, quando tocam o campo da consciência, costumam buscar duas coisas: verdade e consequência. Agora eu quero te explicar por que essa abertura ficou mais forte. Aqui, a história não começa só com susto. Ela começa com um conflito espiritual. Isso prende mais, gera mais comentários e deixa o vídeo mais monetizável, porque o público não fica só esperando o fenômeno. Ele fica esperando o sentido. E é isso que faz a pessoa assistir até o fim. Me diz aqui nos comentários. Você acredita que certas dores do passado podem voltar não para punir, mas para pedir reparação? E outra pergunta ainda mais profunda. Você acha possível que alguém da mesma família seja chamado a encerrar uma história que começou antes do seu nascimento? Escreve isso aqui, porque eu quero ver como você enxerga a lei do retorno dentro de histórias assim. E compartilhe esse vídeo com alguém que gosta de relatos espirituais com reflexão kardecista, porque o que vem a seguir é quando eu entro no quarto 27 e percebo que o espelho não refletia apenas a minha imagem. Ele refletia uma dívida. Quando subi para o quarto 27, eu ainda tentava me agarrar à razão.
Eu repetia para mim mesmo que toda pousada antiga guarda histórias, que toda estrada de chuva favorece a imaginação, que uma senhora solitária pode alimentar lendas para proteger um cômodo interditado ou simplesmente assustar curiosos. Só que, no fundo, eu já sabia que não era só isso. Havia uma diferença nítida entre ouvir uma história estranha e sentir que a história estava me reconhecendo. E foi exatamente essa sensação que começou a me esmagar assim que coloquei a chave na fechadura. A porta abriu devagar, com um som seco, como se a madeira estivesse despertando depois de um sono longo. Entrei. O quarto era simples, pequeno, antigo, mas não abandonado como eu esperava. A cama estava arrumada. A colcha parecia antiga, porém limpa. Havia um criado mudo, um abajur desligado, uma cortina pesada e um espelho grande preso à parede. Nada ali gritava terror. E, talvez por isso mesmo, tudo parecia mais inquietante. Porque o perigo nem sempre vem vestido de excesso. Às vezes ele vem como uma normalidade ligeiramente errada, como uma calma que parece ensaiada. Fechei a porta atrás de mim e senti a temperatura cair. Não foi impressão leve. Foi uma queda brusca, como se o quarto tivesse outro clima, outra respiração, outra lógica. Coloquei minha mochila sobre a cadeira e fiquei olhando para o espelho. Não porque eu quisesse, mas porque, desde o instante em que entrei, eu sentia que ele me observava primeiro. Tentei rir de mim mesmo. Tentei recuperar o controle. Peguei a foto de Albina mais uma vez, olhei para o verso, reli aquelas palavras, você prometeu, e guardei o envelope dentro da mochila. Queria me convencer de que bastava registrar tudo, passar a noite e sair dali pela manhã. Só que algumas coisas, quando começam no plano espiritual, não nos pedem permissão para continuar. Aproximei-me do espelho. A moldura era escura, antiga, com detalhes quase apagados pelo tempo. O vidro tinha pequenas manchas e um brilho opaco, como se a superfície não refletisse só o presente, mas também o desgaste de tudo que já havia passado diante dela. Quando fiquei bem na frente dele, tive uma sensação muito estranha. Meu reflexo me acompanhava, sim, mas havia um atraso mínimo, quase imperceptível. Uma fração de segundo. Pouca coisa. Coisa suficiente para eu duvidar de mim mesmo e, ao mesmo tempo, não conseguir ignorar. Foi então que ouvi as batidas. 3 toques secos ecoaram dentro do quarto. Não vinham da porta. Não vinham da janela. Pareciam vir da própria estrutura da casa. Olhei imediatamente para o celular. Eram 3h07. No exato instante em que meus olhos tocaram a tela, a cortina balançou. A janela estava fechada. Mesmo assim, o tecido se moveu devagar, como se alguém tivesse passado por trás dele. O quarto inteiro pareceu se contrair. A cama rangeu nas minhas costas. Não foi um barulho solto de madeira velha. Foi o som nítido de um colchão cedendo sob o peso de alguém que acabava de se sentar. Virei rápido. Não havia ninguém ali. Mas a marca no colchão ficou. Eu olhei para aquela depressão no tecido com o coração acelerado, sentindo uma mistura de medo, incredulidade e uma intuição terrível de que aquilo era só o começo. Então meus olhos voltaram, quase contra a minha vontade, para o espelho. E foi ali que eu a vi pela primeira vez. Albina estava sentada na beira da cama. No reflexo, ela aparecia com nitidez assustadora. O vestido antigo. O véu cobrindo parte do rosto. As mãos imóveis no colo. A postura de quem esperou tanto tempo que a própria espera virou forma. Não era uma visão borrada, não era vulto, não era impressão. Era presença. Só que havia um detalhe ainda mais perturbador. Ela aparecia no espelho, mas não no quarto. Eu me virei de novo para a cama. Nada. Voltei ao espelho. Nada. Ela tinha sumido. Foi nesse momento que algo se encaixou dentro de mim com um peso gelado. O espelho não estava apenas refletindo o ambiente.
Ele estava revelando o que o ambiente escondia. E isso, dentro de uma leitura kardecista mais séria, muda tudo. Porque não se trata apenas de fantasma em espelho. Trata-se da possibilidade de um foco fluídico, de uma impressão espiritual tão forte que certos objetos passam a funcionar como pontos de manifestação. Lugares, móveis, ambientes e até objetos podem reter marcas do sofrimento, da culpa, da obsessão e da expectativa. O que eu estava vendo ali parecia menos um espetáculo sobrenatural e mais uma memória espiritual condensada, repetindo-se por força de uma dor não resolvida. Tentei sair. Fui direto à porta, girei a chave, forcei a maçaneta, empurrei com o ombro. Nada. A chave girava em falso, como se a tranca não obedecesse mais ao mecanismo comum. Naquele exato momento, o abajur acendeu sozinho. Uma luz azulada tomou o quarto, fria, profunda, artificial demais para parecer elétrica e viva demais para parecer defeito. Era como se a claridade tivesse vindo não da lâmpada, mas de uma presença. Na parede atrás da cama, ouvi 3 pancadas ritmadas. Tum, tum, tum. O espelho começou a embaçar por dentro, como se alguém respirasse do outro lado do vidro. Fiquei imóvel, acompanhando a névoa se espalhar até que letras começaram a surgir devagar, desenhadas por uma mão invisível. Ele não voltou. Eu senti um peso no peito tão forte que precisei apoiar a mão na parede. Não era só medo. Era o impacto de perceber que aquela frase não era uma ameaça. Era uma ferida. Ali havia mais do que assombração. Havia abandono. Havia uma espera interrompida. Havia a dor de uma promessa traída cristalizada em palavras. Virei de lado, tentando recuperar o controle, e então vi o envelope. Ele estava de novo sobre a mesa. Eu tinha guardado aquilo na mochila. Tinha certeza. Mas agora o papel repousava aberto, como se nunca tivesse saído dali. A fotografia começou a deslizar sozinha até cair no chão. Abaixei-me, peguei a imagem com dedos trêmulos e virei para ler o verso. A frase estava úmida. Brilhava sob a luz azul, como se tivesse sido escrita naquele mesmo instante. Você prometeu. Foi aí que a experiência deixou de ser apenas visual e começou a tocar meu íntimo de um jeito ainda pior. Senti que o quarto respirava no mesmo ritmo que eu. Cada vez que eu puxava o ar, o espelho parecia inflar levemente. Cada vez que eu soltava, a superfície relaxava. Como se houvesse uma sintonia se formando. Como se, de algum modo, aquela presença estivesse acoplando a minha percepção à dor dela. Olhei para a janela e vi surgir, bem diante dos meus olhos, uma marca de dedo no vidro. Pelo lado de dentro. Delicada. Feminina. Recém-feita. Encostei minha mão ali por impulso. No espelho, não apareceu minha mão. Apareceu outra. Pálida. Fina. Silenciosa. Apontando diretamente para mim. As letras voltaram a surgir no vidro, agora sobre o meu próprio reflexo. Daniel. Eu congelei. Eu nunca tinha dito meu nome naquele quarto. Naquele instante, não havia mais como me enganar. Eu não era um observador neutro de uma história antiga. Eu tinha sido incluído nela. E isso, quando a gente olha pela lógica da lei de causa e efeito, é o ponto em que o acaso começa a perder força. Nem todo o sofrimento espiritual que nos toca vem de culpa direta. Às vezes, vem de ligação. Vem de sintonia. Vem de compromissos antigos que a vida nos apresenta como oportunidade de esclarecimento, reparação ou quebra de ciclo. A lei do retorno não é um teatro de punição. Ela é um mecanismo de reajuste. E, naquela madrugada, tudo em mim começou a suspeitar que eu não tinha ido ao quarto 27 apenas para investigar uma história. Eu tinha sido levado ali para responder a algo que ainda não compreendia totalmente. No chão, um livro caiu do criado mudo e se abriu sozinho. Era uma Bíblia. Ao mesmo tempo,
Ouvi passos no corredor e uma música antiga começou a tocar. Uma valsa distante, arrastada, como se viesse de um salão esquecido pelo tempo. Voltei os olhos para o espelho. O corredor refletido nele não era o corredor real da pousada. Estava iluminado, cheio de figuras pálidas dançando em silêncio, como convidados presos a uma festa que nunca terminou. No meio deles, Albina girava sozinha, lentamente, até parar bem diante de mim. Então ela levantou a mão. Desta vez, o reflexo se moveu em perfeita sincronia. O vidro rachou bem no centro. E a voz dela não soou no quarto. Soou dentro da minha mente. Se ele não voltou, você deve vir. Essa frase, dentro da história, é uma virada poderosa. Porque até aqui o medo vinha do fenômeno. Agora o medo passa a vir do sentido. A presença não quer apenas aparecer. Ela quer conduzir. Ela quer resposta. Ela quer que alguém entre num passado interrompido para encarar o que foi escondido. E isso prende muito mais o público, porque deixa de ser uma cena isolada de susto e vira um chamado espiritual carregado de consequência. Agora eu quero te perguntar uma coisa e quero que você responda de verdade nos comentários. Você acredita que um espírito pode permanecer preso não por maldade, mas por dor, abandono e promessa quebrada? E mais do que isso, você acha que a lei do retorno pode aproximar pessoas de histórias antigas justamente para que a verdade apareça e o ciclo seja quebrado? Escreve sua opinião, porque esse tipo de comentário aumenta muito a força do vídeo e cria uma conversa profunda entre as pessoas que assistem. E, se você está acompanhando até aqui e ainda não deixou o like, deixa agora, porque isso ajuda esse relato a chegar em mais gente que gosta de histórias espirituais com reflexão kardecista. Quando o espelho rachou e aquelas palavras ecoaram dentro da minha mente, se ele não voltou, você deve vir. Eu senti algo mudar dentro de mim. Até aquele momento eu ainda estava tentando analisar tudo como jornalista, tentando organizar os fatos, procurando lógica no meio do medo. Mas, quando ouvi aquela frase, entendi que a situação já não estava mais no campo da simples curiosidade. Eu tinha sido colocado dentro da história. Olhei para trás e vi que a porta do quarto 27, que antes não abria de jeito nenhum, agora estava completamente aberta. Naquele instante eu poderia ter ido embora. Poderia ter descido as escadas, atravessado a pousada e saído de carro no meio da madrugada. Mas existe um momento em certas experiências espirituais em que a pessoa percebe que fugir não resolve nada. Não porque exista um espírito querendo impedir, mas porque a própria consciência percebe que algo precisa ser compreendido. E dentro da doutrina kardecista existe um princípio muito claro. Quando a vida nos coloca diante de um enigma moral profundo, quase sempre não é para nos assustar, é para nos ensinar. Respirei fundo e atravessei a porta. O corredor não parecia mais o mesmo da pousada. Antes ele era estreito, simples, iluminado por lâmpadas fracas. Agora havia lampiões antigos nas paredes, espalhando uma luz amarelada que fazia tudo parecer parte de outra época. O papel de parede era florido, velho, manchado pela umidade. Quadros antigos mostravam casais vestidos para festas, todos com expressões sérias demais para retratos de felicidade. Era como caminhar dentro de uma memória congelada. A cada passo o piso rangia sob meus pés, mas o som parecia multiplicar-se, como se outros passos acompanhassem o meu. O ar estava pesado, carregado de poeira e um perfume antigo que lembrava flores de laranjeira. No fim do corredor havia uma escada descendo. Eu não lembrava de ter visto aquela escada quando entrei na pousada. Mesmo assim, alguma coisa dentro de mim dizia que era exatamente ali que a história continuava. Desci devagar. Na mão eu segurava uma lanterna que não lembrava de ter pegado. A luz cortava o escuro, revelando um porão cheio de caixas antigas, móveis quebrados e pilhas de papéis colados pela umidade. O cheiro de mofo e madeira velha era tão forte que parecia que eu estava respirando dentro de um arquivo esquecido pelo tempo.
Comecei a vasculhar o lugar. Foi quando encontrei os jornais. As folhas estavam amareladas, grudadas umas nas outras, mas ainda legíveis em vários pontos. Abri o primeiro recorte que consegui separar e a manchete apareceu diante de mim como se tivesse esperado décadas por aquele momento. Noiva desaparece na curva do cedro. O coração bateu forte. A fotografia que acompanhava a matéria era exatamente a mesma que eu tinha encontrado no envelope do quarto. Albina Damasceno. O texto contava que, décadas atrás, uma carruagem havia tombado na estrada durante uma tempestade enquanto levava a noiva até a pousada. O noivo havia desaparecido da cena. O corpo da noiva nunca fora encontrado. Desde então, moradores diziam ouvir choros na estrada nas madrugadas de chuva. Continuei lendo outros recortes. Alguns relatos falavam de uma mulher vestida de noiva andando pela estrada à meia-noite. Outros diziam que o noivo havia abandonado a cidade poucos dias depois do acidente. Quando li o nome completo, o gelo percorreu minha espinha. Joaquim Damasceno. Meu bisavô. Na minha família, Joaquim sempre foi apresentado como um homem respeitado, trabalhador, casado, um dos pilares da história familiar. Nunca houve qualquer menção a noivas desaparecidas ou promessas quebradas. Mas ali estavam as provas, guardadas no porão da mesma pousada onde eu estava. Continuei folheando os jornais e encontrei um detalhe que fez tudo se encaixar de forma assustadora. Segundo uma das matérias, Joaquim Damasceno havia prometido encontrar Albina no quarto 27 naquela noite. Ele nunca apareceu. Naquele momento eu entendi o que estava acontecendo. O quarto não era apenas um lugar assombrado. Era um ponto de memória espiritual. Uma promessa quebrada havia ficado presa ali. E, dentro da lei de causa e efeito que Allan Kardec explica, promessas têm peso moral enorme. Quando alguém assume um compromisso profundo e o quebra de forma grave, as consequências não são apenas sociais. Elas podem atingir o campo espiritual, criando laços de sofrimento que precisam ser resolvidos mais cedo ou mais tarde. Enquanto eu ainda tentava organizar tudo aquilo, ouvi passos no piso de madeira acima de mim. Congelei. Os passos começaram a descer a escada lentamente. Apaguei a lanterna e segurei a respiração. Primeiro degrau. Segundo degrau. E então vi o véu. O tecido branco arrastava levemente sobre os degraus enquanto a figura descia em silêncio absoluto. Albina. Quando chegou ao último degrau, ela virou o rosto na minha direção. Os olhos estavam cobertos pelo véu, mas ainda assim eu senti algo terrível. Ela sabia exatamente onde eu estava. As folhas dos jornais começaram a levantar do chão, girando lentamente no ar como se fossem puxadas por uma corrente invisível. Uma delas colou no meu peito. Li a manchete tremendo. A promessa sobre o cedro morto. Albina levantou a mão. O papel começou a queimar em chamas brancas. Não produziam calor, mas as palavras pareciam gravar-se em mim. Você prometeu. Tentei correr para a escada, mas as tábuas se fecharam atrás dela. O ar do porão ficou pesado. As páginas suspensas começaram a formar frases inteiras no ar. Ele não voltou. 3h07. Repita. Outra folha caiu diante de mim. Era muito mais recente. Datada de 1963. A manchete dizia que a família Damasceno havia deixado a cidade após um acordo silencioso com os moradores. A fotografia mostrava meu avô parado diante daquela mesma pousada. Debaixo da imagem havia uma frase escrita à mão. Não olhe no espelho depois das 3h07. Nesse momento a parede do porão começou a se abrir lentamente, revelando um corredor estreito. Mas o mais assustador não era o corredor. Eram os espelhos. Fileiras e mais fileiras de espelhos antigos, todos voltados diretamente para mim. Olhei para o primeiro. Não vi meu rosto. Vi Albina. Olhei para o segundo. Albina. No terceiro.
Albina. Em todos. E então ouvi dezenas de vozes sussurrando ao mesmo tempo. Daniel, chegou sua vez. Aqui existe uma reflexão espiritual muito importante. Até agora parecia apenas uma história sobrenatural ligada a uma tragédia antiga. Mas quando olhamos pela lógica da doutrina espírita, percebemos algo diferente. Não é simplesmente um espírito buscando vingança. Pode ser uma alma presa à dor de uma promessa quebrada, aguardando esclarecimento e reparação. Muitas vezes, a lei do retorno aproxima pessoas ligadas a uma história justamente para que aquilo que foi interrompido possa finalmente ser resolvido. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito profunda. Você acredita que erros ou promessas quebradas podem atravessar gerações e acabar tocando pessoas que nem estavam presentes quando tudo aconteceu? Escreve aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Seu comentário pode ajudar outras pessoas que também refletem sobre lei de causa e efeito, reencarnação e responsabilidade espiritual. E se essa história está prendendo sua atenção até aqui, deixa seu like agora. Isso ajuda muito o vídeo a chegar em mais pessoas que gostam de relatos espirituais baseados na doutrina kardecista. E me diga uma coisa. Se você estivesse no meu lugar e visse aquele corredor cheio de espelhos chamando seu nome, você teria coragem de entrar? Quando ouvi aquelas vozes sussurrando meu nome, Daniel, chegou sua vez, eu senti algo que não era apenas medo. Era uma mistura de choque, responsabilidade e uma sensação estranha de reconhecimento. Como se, de alguma forma, aquela história já tivesse me tocado antes, muito antes daquela madrugada na pousada. Eu fiquei parado diante do corredor de espelhos por alguns segundos que pareceram longos demais. Parte de mim queria correr. Outra parte, mais silenciosa e profunda, sabia que eu não tinha chegado até ali por acaso. E quando a gente começa a olhar pela lógica da doutrina espírita, algumas situações deixam de parecer coincidência. Elas passam a parecer encontros necessários. Respirei fundo e dei o primeiro passo dentro do corredor. Os espelhos eram antigos, com molduras pesadas, alguns manchados pelo tempo, outros rachados nas bordas. Mas todos estavam voltados diretamente para mim. E em nenhum deles eu via meu próprio rosto. Em todos os reflexos, estava Albina. Ela parecia parada, imóvel, olhando na minha direção. Em alguns espelhos ela estava mais próxima, em outros mais distante. Era como se cada superfície guardasse uma versão diferente da mesma memória. Enquanto eu caminhava, os reflexos começaram a mudar. No primeiro espelho vi um homem assinando uma carta à luz de vela. O rosto estava parcialmente virado, mas eu reconheci imediatamente o sobrenome escrito no papel. Joaquim Damasceno. Meu bisavô. No espelho seguinte apareceu outra cena. Uma estrada de terra, uma carruagem virada, chuva caindo forte. Uma mulher caída no chão, o vestido de noiva coberto de lama. Albina. Mais adiante, outro reflexo mostrou algo ainda mais perturbador. Joaquim correndo pela estrada. Ele parava por um segundo, olhava para trás e fugia. A cena se repetia várias vezes, como se o próprio espelho estivesse acusando aquela decisão. Eu bati na moldura, com raiva e incredulidade. Isso não tem nada a ver comigo. As palavras mal saíram da minha boca quando letras começaram a surgir no vidro. O sangue responde. Naquele instante o corredor inteiro pareceu pulsar como um coração sufocado. As molduras começaram a tremer levemente. O ar ficou pesado. Albina continuava imóvel nos reflexos, esperando. Foi então que outro espelho mostrou algo impossível. Eu vi minha mãe. Ela estava jovem, sentada na sala da nossa antiga casa, segurando um terço entre os dedos. Eu lembrava daquela cena da infância. Muitas vezes eu a via rezando daquele jeito antes de dormir. Mas havia algo que eu nunca tinha percebido naquela época. Atrás dela, no reflexo do espelho da sala, havia a sombra de uma mulher de véu.
Meu coração disparou. Eu lembrei de uma frase que minha mãe dizia quando eu era criança. Às vezes ela acordava no meio da noite e comentava que tinha sonhado com uma mulher chamada Albina, sem saber explicar por quê. Na época eu achava apenas um sonho estranho. Agora eu estava vendo que aquela presença talvez já rondasse minha família havia muito tempo. O vidro daquele espelho rachou lentamente. A imagem se quebrou, mas não desapareceu. A voz de Albina ecoou novamente no corredor. Daniel, você não pode fugir. As palavras vibraram dentro da minha cabeça como uma ordem. No fim do corredor havia um último espelho coberto por um lençol antigo. O tecido caiu sozinho no chão. Mas ali não havia espelho. Havia uma porta. Preta. Com o número 27 marcado em dourado. Eu segurei a maçaneta com as mãos tremendo. Ela estava gelada. Quando girei, a porta abriu sem qualquer resistência. Do outro lado não havia mais corredor. Havia um salão. Velas acesas iluminavam mesas cobertas por toalhas antigas. Flores de laranjeira estavam espalhadas pelo ambiente. Sombras de convidados ocupavam os lugares, mas nenhum rosto era visível. Era um casamento. Ou melhor, o momento de um casamento que nunca aconteceu. Todos os convidados viraram lentamente na minha direção. No centro do salão estava Albina. O vestido branco parecia intacto, como se o tempo não tivesse tocado aquela noite. Ela levantou o véu. Seus olhos não tinham raiva. Tinham algo muito mais pesado. Décadas de espera. Ela olhou para mim e falou com uma voz calma. Você veio. Os convidados começaram a aplaudir. Mas era um aplauso silencioso. O espaço inteiro parecia me empurrar para frente. No centro do altar havia um objeto brilhando. Um camafeu antigo. Dentro dele estava a imagem de Joaquim Damasceno. Ao lado havia um segundo espaço vazio. Albina estendeu a mão. Se ele não voltou, você deve terminar. Minhas pernas começaram a se mover sozinhas. Era como se o salão inteiro estivesse me conduzindo até o altar. Nesse momento o medo deu lugar a outra coisa. Entendimento. Dentro da doutrina espírita existe uma ideia profunda chamada lei de causa e efeito. Não significa castigo automático. Significa que atos morais criam consequências que podem se estender no tempo até que sejam compreendidos e reparados. Talvez Albina não estivesse ali para se vingar. Talvez estivesse ali esperando o encerramento de uma promessa que nunca foi cumprida. Mas a pergunta que surgia dentro de mim era outra. Eu deveria pagar por algo que não fiz? Ou eu estava ali justamente para quebrar um ciclo que vinha atravessando gerações? Agora eu quero te fazer uma pergunta muito séria. Você acredita que a lei do retorno pode colocar alguém diante de uma situação antiga não para punir, mas para encerrar um ciclo espiritual? Escreve aqui nos comentários o que você pensa. Esse tipo de reflexão ajuda muita gente a entender melhor como funciona a responsabilidade espiritual dentro da doutrina kardecista. E se essa história está te prendendo até aqui, deixa seu like agora. Isso ajuda muito o vídeo a alcançar mais pessoas interessadas em espiritualidade, reencarnação e lei de causa e efeito. Agora me diz uma coisa. Se você estivesse no meu lugar, diante daquele altar e daquela promessa interrompida, você aceitaria terminar o ritual? Ou tentaria quebrar aquele destino? Quando Albina estendeu a mão e disse, com aquela calma que atravessava décadas, se ele não voltou, você deve terminar. Eu senti o peso daquela frase cair sobre mim como se todo o passado da minha família tivesse sido colocado naquele instante. O salão inteiro parecia respirar comigo. As velas tremiam nas mesas. Os convidados sem rosto permaneciam imóveis, como testemunhas de um casamento interrompido no tempo. No centro do altar, o camafeu brilhava com uma luz azul suave. Dentro dele estava o retrato de Joaquim Damasceno, meu bisavô. Ao lado do retrato havia outro espaço vazio. Um lugar reservado. Para mim. Albina continuava com a mão estendida, esperando.
Mas o que mais me impressionou naquele momento foi perceber que não havia ódio em seu olhar. Não havia vingança. Havia expectativa. Como se ela estivesse aguardando o fim de uma história que nunca teve conclusão. Minhas pernas começaram a se mover em direção ao altar. Era como se o próprio ambiente me empurrasse. Como se a força daquele lugar quisesse completar um ritual que havia sido interrompido décadas antes. Quando toquei o camafeu, senti um frio intenso percorrer minha mão. Não era apenas frio físico. Era como tocar uma memória viva. No mesmo instante tudo mudou ao meu redor. Eu já não estava mais no salão. Eu estava na estrada. A chuva caía forte. A carruagem estava virada na lama. O cavalo havia fugido. E a Albina estava caída no chão, o vestido rasgado pela queda. Alguns metros adiante estava Joaquim, meu bisavô. Ele estava olhando para trás. Por um instante pareceu hesitar. Mas então virou e correu. Não era medo da morte. Era medo da responsabilidade. Ele simplesmente abandonou Albina ali. Quando voltei ao salão, estava ofegante. O camafeu agora mostrava 2 espaços vazios. Um para Albina. Outro para mim. Os convidados fantasmas começaram a bater palmas novamente, em silêncio. Era como se o casamento estivesse prestes a acontecer. Albina se aproximou mais um passo. Você herdou a promessa. Naquele momento eu compreendi algo importante. A lei de causa e efeito não funciona como punição automática. Ela funciona como oportunidade de consciência. Muitas vezes o espírito não retorna para pagar diretamente uma dívida, mas para compreender e transformar algo que ficou mal resolvido. Eu não era Joaquim, mas eu era fruto da história que ele deixou. E naquele instante eu tinha 2 escolhas: repetir o passado ou quebrar o ciclo. Foi então que ouvi outra voz. A voz da minha mãe. Não vinha do salão. Parecia vir de muito longe, como uma lembrança atravessando o tempo. Daniel, quebre o ciclo. Olhei para o camafeu novamente. Se eu aceitasse aquele ritual, talvez tudo terminasse ali. Mas terminaria da maneira errada. Não seria reparação verdadeira. Seria apenas repetir o erro de outra forma. Segurei o camafeu com força. Albina observava em silêncio. Promessas não morrem, disse ela. Respirei fundo. Mas ciclos podem ser quebrados. E então joguei o camafeu no chão. Por um segundo achei que nada aconteceria. Mas o objeto não se partiu em estilhaços. Ele explodiu em luz. Um clarão azul atravessou o salão inteiro. As velas se apagaram. Os convidados começaram a desaparecer como fumaça levada pelo vento. Albina recuou um passo. O vestido dela começou a se desfazer em partículas luminosas, como pétalas de luz espalhando-se pelo ar. Pela primeira vez vi lágrimas em seus olhos. Não eram lágrimas de raiva. Eram lágrimas de alívio. Uma voz ecoou no espaço vazio. Agora não há promessa, apenas memória. O salão inteiro se dobrou sobre si mesmo. E desapareceu. Quando abri os olhos novamente, eu estava de volta ao quarto 27. O espelho estava rachado em forma de cruz. O abajur apagado. O relógio invisível marcou novamente 3 horas e 7 minutos. Depois disso, silêncio. Um silêncio diferente. Não era mais pesado. Era leve. Quando o sol nasceu, desci as escadas da pousada. A senhora do balcão já estava lá, como se soubesse exatamente o que tinha acontecido. Ela me olhou com um olhar que não era de surpresa. Era de reconhecimento. Empurrou o livro de registros na minha direção. Meu nome estava escrito ali, mas não com a minha letra. Ao lado da assinatura havia outro nome. Albina Damasceno. Fechei o livro devagar. Saí da pousada. O sol iluminava o velho cedro da frente como se aquela árvore tivesse testemunhado tudo durante décadas. No bolso encontrei a fotografia da noiva. Agora o verso estava em branco. Nenhuma frase.
Nenhuma acusação. Apenas a imagem de Albina sorrindo levemente. Como alguém que finalmente se despede. Antes de ir embora, olhei uma última vez para a janela do quarto 27. Por um segundo, vi Albina ali. Sem véu. Sem tristeza. Ela levantou a mão em silêncio. E o vento trouxe a última palavra que ouvi naquela história. Obrigada. Agora deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. Você acredita que algumas situações difíceis que aparecem na nossa vida podem ser oportunidades de quebrar ciclos antigos da família? Escreve aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Muitas pessoas acreditam que a lei de causa e efeito funciona exatamente assim, não apenas cobrando, mas oferecendo chance de transformação. Se essa história te fez refletir, deixa seu like agora. Isso ajuda muito o canal a crescer e permite que mais pessoas encontrem conteúdo sobre espiritualidade, consciência e evolução da alma. E me conta outra coisa. Você teria tomado a mesma decisão que eu tomei? Ou teria aceitado terminar a promessa? Quero muito saber sua opinião. Agora deixa eu te explicar por que essa história é tão profunda quando a gente olha pela ótica da doutrina espírita. Muita gente, quando escuta um relato assim, pensa imediatamente em vingança espiritual ou em espíritos que voltam para assustar os vivos. Mas Allan Kardec sempre ensinou algo muito diferente disso. Segundo a doutrina espírita, os espíritos não permanecem ligados à Terra por desejo de vingança, mas muitas vezes por sentimentos que ficaram presos no tempo: dor, abandono, culpa ou promessas não cumpridas. Quando alguém faz uma promessa profunda e a quebra de forma grave, aquilo cria uma consequência moral. Não é um castigo imposto por Deus. É uma consequência natural da própria consciência. A pessoa pode fugir da situação naquele momento, mas a lei de causa e efeito continua funcionando silenciosamente, organizando encontros, circunstâncias e oportunidades para que aquilo seja compreendido e resolvido. No caso da história que você acabou de ouvir, o que parece acontecer é exatamente isso. Uma promessa interrompida gerou uma dor que permaneceu ligada àquele lugar e àquela história familiar. E, segundo muitos estudos espíritas, quando existem laços espirituais fortes, as pessoas podem se reencontrar em outras fases da vida ou até em outras gerações para que determinados ciclos sejam finalmente encerrados. Mas perceba um detalhe muito importante: a solução da história não foi repetir o erro. Não foi continuar o ritual. Foi quebrar o ciclo. Isso é algo que a doutrina espírita ensina com muita clareza. A lei do retorno não existe para que a gente pague eternamente pelos erros do passado. Ela existe para que a gente aprenda e transforme. Quando uma consciência escolhe agir de forma diferente, o ciclo pode ser interrompido. E talvez seja por isso que, no final da história, Albina não desaparece com raiva. Ela desaparece com alívio. Porque, quando alguém decide agir com consciência e coragem, aquilo que estava preso no passado finalmente encontra paz. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito sincera, e quero que você responda nos comentários porque isso gera uma reflexão muito rica aqui no canal. Você acredita que algumas situações difíceis da nossa vida podem estar ligadas a histórias antigas da família ou até a compromissos espirituais que precisam ser compreendidos? E mais do que isso, você acredita que nós temos o poder de quebrar ciclos que se repetem de geração em geração? Escreve aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Seu comentário pode ajudar outras pessoas que estão passando por experiências parecidas. E se você gostou desse tipo de história que mistura relato espiritual, reflexão kardecista e mistério, deixa seu like agora. Isso ajuda muito o canal a crescer e faz com que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas interessadas em espiritualidade e evolução da alma. E uma coisa importante: muitas pessoas que assistem aos vídeos do canal ainda não estão inscritas. Dá uma olhada agora se você já está inscrito. Se ainda não estiver, se inscreve e ativa as notificações, porque assim você vai ser avisado quando novos relatos espirituais como esse forem publicados.
E para terminar, eu quero te deixar com uma última pergunta que costuma provocar reflexões muito profundas. Será que algumas histórias que parecem assustadoras, na verdade são apenas almas esperando que alguém tenha coragem de trazer luz para aquilo que ficou escondido no passado? Eu vou adorar ler sua resposta. E até o próximo relato.